abril do ano passado como estagiária e fui contratada agora em abril desse ano. Tá? Bom, mas afinal, o que é o UX Design, né? O que é isso? Bom, eu trouxe aqui uma definição do pai do termo UX, que é o Donald Norman. Ele foi vice-presidente da área de tecnologia da Apple. E ele define o UX Design como tudo relacionado à sua experiência com o produto, né? Talvez você nem precise estar perto do produto, você pode estar falando sobre ele para alguém. Isso é o que nós queríamos dizer quando inventamos o termo UX e criamos o que chamamos de escritório de arquiteto de experiência do usuário na Apple, para tentar melhorar as coisas. Então, ele trabalha na Apple, lá na época do Macintosh, né? E ele está falando que a experiência não era só a interface gráfica daquele computador. Então, ele pensava em experiência desde o momento em que o usuário comprava aquele computador e a caixa era muito grande, o monitor era muito bruto e não cabia dentro do carro. Então, é você pensar para além, né, da interface, da tela quadrada, é pensar em todos os pontos de contato daquele produto, né? Tanto na pré-venda quanto no pós-venda. A Apple, né, ela é pioneira nisso, então ela vai além do celular, porque a função de um celular, de um smartphone hoje em dia basicamente é ligar, mandar mensagem e aplicativos. Mas a Apple, ela explora isso, ela vai além. E aí eu trouxe esse GIF para exemplificar como ela trabalha isso na embalagem, né? Na hora que o usuário vai abrir a caixa, né? Ele faz esse delay, assim. É um dos gatilhos em que ele trabalha a experiência, né? Eu trouxe também aqui uma definição do Lucas P. Knight, que é o VP de Design da Nubank, e ele define o UX como uma forma em que a gente cria produtos, né? E a forma que as pessoas utilizam. Para isso, não precisamos entender quem são os usuários, do que eles precisam, não só no produto, mas na vida, e se o que fazemos resolve esses problemas. Então, mais uma vez, ele não está falando que o Nubank se encerra no momento em que eu estou usando o aplicativo e fazendo uma transferência, mas sim qual é a relevância que eu tenho na vida desse usuário, né? No que eu posso ajudar. Não basta eu cumprir só a minha função, eu tenho que ir além. Então, o X ele é um guarda-chuva, né? Um mindset em que vários microprofissionais tentam almejar. Então, a gente tem o User Research, que é o responsável por pesquisa. Lá na Globo.com a gente tem o laboratório de usabilidade, né? A equipe de laboratório. Então, quando a gente quer testar alguma coisa, a gente aciona eles dão ali uma mentoria, né? Eles têm mais contato com o usuário. E a gente tem também ali, por exemplo, o Visual Designer, que é quem está deixando aquilo visualmente claro para o usuário. A gente tem também o front-end, então não é só o designer que está olhando para a experiência do usuário. O desenvolvedor também, a partir do código, almeja que aquele produto seja bem sucedido e seja importante para as pessoas. Tá? E aí, atualmente, não, como eu disse, não é o básico você existir digitalmente, né? É o básico você fazer a sua função. Todos esses aplicativos de banco, eles fazem a sua função, que é fazer uma transferência, fazer um saque. Mas o quão satisfatório é isso para a gente, né? O quão fácil é para a gente. E é nesse cenário que nasce a Nubank, que ao invés de colocar um monte de normas internas e deixar isso refletir nas suas funcionalidades, que é o caso desses bancos, eles têm diversas divisões de setores, nomes burocráticos que para a gente não faz o menor sentido, e deixam isso de alguma forma claro nos sites deles, nos aplicativos. E aí a Nubank faz o contrário, ela pega o usuário e traz para perto e fala, não, vamos resolver, vamos ver o que é mais fácil fazer, e é por isso que ele tende um pouco a revolucionar o mercado de bancos. Então, basicamente essa é a diferença do que a gente tinha para o que a gente tem agora, né? O X, né, design centrado no usuário, ele tende a trazer o usuário para perto quando ele está projetando. Ele é o centro das coisas, ele é para onde a gente tem que olhar. Então, aqui, não adianta ter um conteúdo maravilhoso, muito bom, até relevante, se eu não penso no usuário, eu não penso como ele vai encontrar, não penso onde ele vai usar.
Então, também não adianta eu ter uma marca maravilhosa e muito valorizada se eu deixo quem vai usar de lado, não penso nele. Então, a grande diferença do que a gente tinha, do que a gente tem agora no cenário digital, é que a gente está colocando o usuário em primeiro lugar. É óbvio que o conteúdo é importante, o lucro é importante, mas a gente entende que se a gente está sendo o mais assertivo possível para o usuário, essas coisas vão vir. O lucro vai vir e as coisas vão vir de tabela. E aí hoje a gente tem o Design Thinking, que é um método de desenvolvimento de projetos, tá? Algumas empresas de tecnologia adotam e outros tipos de empresas que não tecnologiam, porque é um método não linear, ele é super flexível, e a ideia aqui é que você fale rápido. Então, ele entende que o falhar é parte do processo, e é importante falhar para você aprender. Então, aquela coisa de a gente não pode errar, não existe. Aqui agora nas empresas é importante que a gente erre, mas que a gente erre o mais rápido possível, tá? Então, ele também é uma metodologia flexível, então não é uma linha de produção, primeiro eu faço isso, depois vou fazer isso, depois fazer aquilo. Não. Você pode pular etapas, você pode voltar, tudo é baseado para você aprender. Então, ele também é focado na colaboração entre os designers e as pessoas do time com os usuários, tá? Então, é basicamente isso aqui que a gente tem. A gente tem a primeira fase, a fase da empatia, onde a gente está buscando entender e conhecer as pessoas que possam usar o nosso produto. Nessa fase, tudo bem a gente não ter um produto ainda, nem pensar que forma que ele vai ter, a gente abstrai e só foca em conhecer as pessoas, em conhecer esses usuários, o dia a dia deles, como eles vivem, o que eles usam, onde estão, que são, onde moram. E uma vez que a gente entendeu e que a gente foi empático e que a gente buscou dados sobre eles, a gente vai definir. Eu conheci meu usuário, agora eu vou definir o problema. Eu vou definir qual problema que esse usuário tem que eu vou atacar e que me cabe aqui. A partir daí, uma vez definido o problema, né, eu sei o que eu quero resolver, eu vou para a parte de ideação. É a parte onde eu vou ter ideias. E aí existem várias metodologias para isso, existe brainstorming. É uma fase que eu não vou atacar muito aqui nessa capacitação, mas é uma fase de ter ideias e não excluí-las, nem julgá-las a priori, né? Mas esse é o momento que você vai precisar escolher ali entre uma ou duas e partir para a parte de prototipagem. Então, uma vez você teve várias ideias, você vai construir uma simulação do que seriam essas ideias, né? Pode construir uma ou duas, eu aconselho, tá? E aí você leva para a fase de teste para você testar com esse usuário, ver se ele funciona, ver se o problema que você está tentando resolver ainda é válido para ele. Então, você pode testar tanto uma solução só e ver quais melhorias essa solução pode ter, ou você pode levar duas e tentar comparar uma com a outra. Eu acho que toda solução vai ter melhorias, então, mesmo que vocês levem as duas tentando chegar num ganhador, talvez você não vá conseguir, porque você vai ter melhorias nas duas, então aconselho levar assim só uma, sabe? Leve uma de cada vez e aprenda com ela. E aí volte para a parte de ideação para ver se outra ideia resolve melhor o problema, ou então volta a prototipar outra coisa e testa de novo. E assim, é um aprendizado contínuo, tá? Você pode voltar várias vezes. Tá? E aí, como é que a gente começa a inserir o usuário nesse processo? Uma das formas de inserir o usuário nesse processo, ainda na fase da empatia, é entrevista e questionário. Eu aqui mirei mais no questionário, acho que vai ajudar mais vocês nessa competição, que é mais fácil de fazer. A gente tem o Google Forms e outras ferramentas aí online. E o questionário é um conjunto de questões que tem o objetivo de gerar dados para validar se os objetivos do projeto fazem sentido ou não para o público. Tá? E no caso do questionário online, é importante você deixar
esse questionário disponível onde o usuário está. Então, se você está falando de usuários da terceira idade, procure um grupo no Facebook que tenha usuários da terceira idade e lance esse questionário lá. E se esse público, essa terceira idade que você está procurando, não é incluso digitalmente, talvez não é o questionário certo para você. Talvez você precise ir lá numa casa de idosos e fazer uma entrevista face-to-face ali. O idoso tem muita história para contar, então você precisa ser aberto a ouvir. Mas, no caso desse não ser seu público-alvo, você pode apostar no questionário, tá? É importante, quando você for fazer um questionário, você planejar o que você quer saber, né? O que você vai medir. Se você quer dados demográficos, se você quer saber o quanto ele pede pizza online, por exemplo, se ele vê um problema, se ele não vê, o que você quer saber, qual o objetivo, o que você quer tirar dali. Uma vez isso definido, você vai começar a redigir o texto dessas perguntas, tá? Então, tentem ser o mais imparcial possível, porque você não está querendo colocar uma ideia para ele, você está querendo aprender. Então, tentem ser imparciais e deixem que os usuários ensinem e mostrem para vocês como é que eles vivem e o que eles acham, tá? Uma vez definido o texto, é importante que vocês testem o questionário, então mandem ali para um grupo de amigos e vejam se está fazendo sentido, se está claro. Se for o caso de não estar claro, né, deles verem alguns problemas, corrijam e mandem para eles de novo. Então, só lancem oficialmente quando esse questionário estiver funcionando e claro para todo mundo. Tá? Sobre as respostas, a gente tem 3 formatos possíveis no questionário. A gente tem as perguntas abertas, onde o usuário tem mais liberdade para escrever o que ele quiser, com as próprias palavras. Eu trouxe aqui um exemplo de um aplicativo de empréstimo de roupa que eu fiz, e eu queria entender se de alguma forma, como é que ele resolvia o problema de rasgo ou mancha que alguém tenha feito na roupa dele. Eu não sabia ainda qual ia ser meu produto, se ia ser um aplicativo, se ia ser um site ou um serviço, mas eu sabia que uma hora eu precisaria lidar com isso. Se eu estou tratando de empréstimo de roupa, esse é o tema. Eu sabia que algum momento eu ia ter que lidar com isso. Então, eu queria aprender como é que eles resolvem isso, tá? E aí, nesse tipo de formato de pergunta, como ele é aberto, você vai precisar analisar um por um, né? Então, eu recebi ali 12 respostas e precisei ler cada uma e aprender. Às vezes, agrupar as que são parecidas, mas é importante ver tudo. A gente também tem as perguntas múltiplas de escolha. Então, o usuário vai selecionar uma de cada pergunta, tá? É um formato mais limitado. Aqui eu queria saber como que ele faz para pegar a roupa emprestada. Então, se vai até a casa da pessoa, se combinam algum ponto de encontro, se a pessoa leva a roupa até ela. Tá? Aí aqui a análise do dado, por ser uma questão mais estruturada, é mais quantitativo, né? O Google Form, por exemplo, ele já te dá uma espécie de gráfico de pizza, então bem mais fácil de analisar. E aí, o que eu aprendi com isso, né? Que a maioria das pessoas vão até a casa da pessoa que está emprestando ou então combinam um ponto de encontro. E nenhuma pessoa que empresta leva. Então, eu sabia que a pessoa que ia emprestar, ela não ia levar a roupa até a outra pessoa. Então, não precisaria me preocupar com isso. Precisaria resolver ali, talvez, uma questão de ponto de encontro ou de levar até a casa dela. A gente também tem perguntas que são dicotômicas, que são perguntas bem objetivas, né? Sim, não, concordo, discordo. É quando você quer saber rápido se aquilo é importante para o seu usuário. Então, eu perguntei, você exige que a peça retorne lavada? E aí, sim, não, ou depende da roupa. Mas também é importante deixar um campo ali, outros, porque a gente nunca sabe, né, o que esperar dos usuários. Então, talvez eles vão surgir ali com uma terceira resposta. Tá? E aí, mais uma vez, a gente tem ali uma coisa mais estruturada, um gráfico de pistas para a gente olhar. E aí, no final desse questionário, quando você encerrar e tiver um número satisfatório de respostas, você vai ter uma série de dados, de gráficos, de respostas, e você precisa resumir isso de alguma forma
para te ajudar durante o projeto. Então, tentem ali elaborar um parágrafo resumindo tudo para você conseguir levar durante todo o projeto e aquele parágrafo ser ali sua fonte de dados e uma representação de que você tudo que você tirou do usuário. Então, a minha conclusão, né, eu fiz essa conclusão baseada em pessoas que emprestam, então são mulheres de 21 a 30 anos, são motivadas pelo fato de estar ajudando o próximo, contribuindo para algum evento especial de outra pessoa, emprestam geralmente vestido de festa, de roupas de frio, por 1 a 2 semanas. Preservam a conservação e a limpeza na devolução, mas a exigência da lavagem depende do tipo de roupa. A entrega é feita em um lugar favorável para ambos, e se acontece algum incidente com a roupa, geralmente pedem o valor da peça ou não voltam a emprestar para a pessoa. Isso aqui foi super importante para o meu aplicativo final, ter um controle de valor da peça. Então, quando o usuário ia cadastrar uma peça para ser emprestada, a gente já pedia ali o valor médio daquela peça. Porque a gente soubesse que se no futuro tivesse algum problema, era aquele valor ali que ia ser descontado do usuário que fez o incidente. Tá? E aí, uma vez feito o questionário e tendo esses dados, a gente começa a construir a persona. O que é a persona, né? Ela é um personagem, ela é a representação humana do que é o seu usuário, tá? Então, de certa forma, você está trazendo uma figura humana para o seu processo de design, alguém que você pode olhar com carinho, né? Uma pessoa que vai ter nome, que vai ter uma história, e eles vão te ajudar nas tomadas de decisão durante o processo, tá? Então, elas são desenvolvidas a partir dos questionários e das outras metodologias que você usou na fase de empatia, e é recomendável também que vocês tenham ali mais ou menos 4 pessoas. Acho que mais que isso, é bem mais fácil a gente lembrar de 4 pessoas do que lembrar de 8, né? Ou de 7, enfim. Então, acho que 4 pessoas é bom. É aqui um exemplo de como que é uma persona, como a gente estrutura. Esse é até bem avançado, ele traz ali as marcas favoritas, né? Algumas tags, mas algumas coisas essenciais que vocês precisam trazer é sempre o nome, para a gente conseguir identificar. Então, quando você e o seu time estiver falando de Jane, a gente já vai saber quem é essa Jane, e ela vai ter uma foto. E nós somos seres muito visuais, então é muito mais fácil a gente associar o nome à imagem. Então, a foto vai auxiliar vocês nesse sentido, tá? É muito importante também que a gente traga uma descrição dessa persona, por onde ela já passou, o que almeja na vida. No caso desse projeto de empréstimo de roupa, a gente construiu uma persona que ela era socialmente ambiental, ativista. Então, uma das motivações que talvez levaria ela a usar o nosso serviço é o fato de que ela achar que emprestar roupa diminui o consumo. Então, isso ajudou a gente pra caramba, tá? Uma outra coisa que é super importante é ter necessidades, né? Cada persona vai representar uma necessidade diferente do seu produto, tá? No caso do empréstimo de roupa, a gente tinha a pessoa que precisa pegar emprestado, então a necessidade dela é economizar dinheiro, por isso precisava pegar roupa emprestada, não ter um guarda-roupa muito versátil, então volta e meia eu estava precisando de uma peça ou outra. E já a outra persona, que é a pessoa que empresta, ela já é motivada por... Ela já tem outros motivos e outras necessidades para emprestar. Tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo que quebra tudo isso que eu falei com vocês antes. Eu acho que as metodologias elas estão aí para a gente usar, explorar, mas elas não quer dizer que elas limitem a nossa criatividade. Então, eu trouxe um exemplo do Mentip, que ele traz a persona ali, sem descrição, sem nada, mas ele traz ali algumas palavras-chave, mas ainda é imagético, ainda traz a figura humana para o processo. Eu acho que super funciona também. Uma vez que a gente tem as nossas personas, a gente precisa construir o que a gente chama de jornada do usuário. É um mapa que vai mostrar passo a passo das emoções e das reações dos usuários utilizando o nosso produto, né? E é muito útil quando a gente quer melhorar o produto e ver se ele está fazendo sentido. Tá. Então, a jornada do usuário é
mais ou menos isso daqui, tá? Então, lembra de alguém que você tenha entrevistado, ou você usa uma persona sua, e é legal que você faça uma jornada para cada persona. E aí, aqui em cima, você vai dividir essas 5 fases. Então, mais uma vez, a gente não está olhando só para o momento que o usuário usa aquele produto digital. A gente está olhando desde o momento em que ele conhece esse produto, lendo uma notícia ou participando de uma palestra, enfim, de outros momentos que estão além do nosso controle, até o momento de uma possível saída, que ele instalou o aplicativo ou saiu do site. É importante olhar para tudo, tá? Então, dividam entre conhecer, começar, usar, desenvolver e sair. Tá? E aí depois vocês dividem entre ações do usuário, que é as ações que vocês imaginam que tenham a ver, que atendam a necessidade daquela persona, que vocês colocaram a necessidade. Então, quais tarefas que ela vai fazer, que atendam essa necessidade, pontos de contato em seguida, que são onde o seu produto está. Então, pode ser ali na mídia, pode ser no aplicativo, website, onde que ele existe, onde que ele toca essa persona. Dores e ganhos, que é quais as dores que o usuário tem nessa fase relacionada ao seu produto, ou quais os ganhos, quais os benefícios que o seu produto dá para ele, né? Então, seria mais ou menos quais são os incômodos e quais são os benefícios que ele tem, que o seu produto tem, tá? E aí você escreve as ações e encaixa onde vocês acharem melhor. Então, eu acho que a tarefa baixar aplicativo está em começar, então coloca lá, tá? E deixa por último a análise crítica, porque a análise crítica você vai precisar preencher todo o resto para conseguir chegar na análise crítica. A análise crítica ela é como que você vai resolver a dor daquela fase. Então, ali o primeiro quadrante, ele está resolvendo um problema na fase de conhecer do usuário, na fase que ele conhece. Então, como é que você pode atacar isso e resolver? E aí são as ideias que você tem, que você está botando ali, que você acredita que vai resolver. Eu trouxe aqui um exemplo da jornada que fizemos naquele aplicativo de empréstimo de roupa. Cada cor aqui representa um usuário, então a gente aproveitou para fazer tudo junto. E ali o emoji do coração está representando quando o usuário está feliz, né, os benefícios que a gente deu para ele. E o emoji confuso é quando as coisas ruins que ele encontrou no nosso produto e que poderiam ser melhor e que levariam ele possivelmente a desinstalar, tá? E aí aqui em cima a gente tem as fases de conhecendo, cadastro e busca de peças, empréstimo e devolução. Essas macro tarefas a gente focou muito no uso do produto, tá? Mas vocês podem ir além e explorar até a saída. A gente não explorou. A gente está colocando aqui, por último, devolução, e devolução é a devolução da peça emprestada, tá? E ali outras micro tarefas que vão ajudar a gente a saber exatamente onde que a gente tem que atacar. Então, ali tem logo ali no segundo quadrante tem cartão de crédito, e a gente sabe que a gente vai pedir na fase de cadastro, de e-mail, Facebook, na parte que ele está conhecendo o aplicativo. Então, se a gente vai pedir cartão de crédito, a gente precisa fazer isso de uma maneira que não seja uma dor, mas um benefício para ele. E que, nesse caso, ele entenda que se ele tiver algum problema com a roupa, é do cartão de crédito das pessoas que a gente vai tirar o valor, né, da roupa. Então, ele deixou de ser uma dor do tipo, nossa, vou ter que dar meu dado de cartão de crédito, sério? Tá, tipo, tá, tudo bem. É uma segurança e vale a pena. Aí a gente passou pela fase da empatia, a gente começa a entrar numa fase de definir o nosso problema. Eu trouxe para vocês aqui umas técnicas, que é o 5W1H, que é o why, who, when, where, why e how. É uma técnica super antiga, assim, bem usada em jornalismo também, que é para te ajudar a estruturar melhor o seu projeto. Tá? A gente começa sempre pelo porquê, né? O que te motivou a fazer essa solução, isso que você está pensando, né? É onde você define o problema que você está
tentando resolver, e você pode se basear em dados que você coletou lá na fase de empatia. Eu trouxe para vocês um exemplo de um aplicativo de devolução de animais que eu fiz na faculdade, num semestre aí. E o que me motivou foi o seguinte: o número de devoluções de animais aos abrigos atualmente é de cerca de 50%. Muitos animais precisam de atenção especial ou requerem muito tempo de dedicação e até de orçamento. Por conta disso, muitas vezes o pet não se adapta à rotina da família, aumentando o número de devoluções aos abrigos. Então, conheço algumas donas de abrigo e elas diziam que sim, tem um número, ainda que baixo, mas existe a adoção. Nosso problema maior são as devoluções. E aí eu comecei a me questionar como é que eu poderia resolver isso. Então, isso foi uma motivação, esse problema. E aí, o who é quem vai ser o seu público-alvo, o seu usuário. Nesse caso, eu acredito que os meus usuários, né, o aplicativo de adoção de animais, são os donos de ONGs, talvez eles vão cadastrar animais, enfim, eu vou ter que pensar neles, usuários temporários e as pessoas que querem adotar um animal. E aí a gente tem o quando e onde, né? O when e o where. Qual o contexto de uso daquele usuário, né? Onde o produto vai ser usado e que momento da tarefa a gente vai atacar. Na Globo.com a gente tem muito isso em mente, a gente sempre olha para o nosso usuário e a gente entende que talvez o usuário do G1 que consome notícias, às vezes ele está consumindo no trajeto para o trabalho ou na volta para o trabalho, então ele está ali consumindo dados dele, então tudo bem a gente criar uma funcionalidade maravilhosa, com a última geração, mas assim, quanto de internet está sendo consumido? O quanto que a gente está tirando do 4G dele, né? Eu acho que tem alguém que não pode ligado, poderia desligar. Obrigada. Então, a gente tem sempre em mente onde que o usuário vai usar aquilo. Se é no 4G, se é no Wi-Fi, se é no ônibus, o quão perigoso é ele usar esse celular no ônibus, se ele está usando em casa, enfim, sempre tem isso em mente. E também olhar para um viés da tarefa, né? Em qual momento de uma adoção de animal eu quero atacar? Nesse caso, quando o usuário, antes do usuário adotar um animal. Eu quero prevenir isso antes. E aí o arte é, de fato, o artefato que você quer criar, né? E é sempre bom justificar essa escolha. Por exemplo, nesse caso do aplicativo de animais, eu queria um aplicativo porque, justificando, ele dá muito mais suporte para guardar a preferência dos usuários do que um site na web que tem algumas limitações tecnológicas. E aí eu sei que um aplicativo ele não resolve sozinho o problema. Então, quais funcionalidades dentro desse aplicativo que vão tentar resolver esse problema? E aí eu coloquei aqui que seria um questionário antes da adoção, quando o usuário estiver procurando o animal. Dessa forma, a gente pode evitar que animais não compatíveis com a rotina do usuário sejam apresentados a ele, trabalhando com uma lógica do mestre. Então, eu proponho que o sistema do meu aplicativo filtre as pessoas que vão... filtrem para não aparecer para as pessoas os animais que não são compatíveis com ele. A gente tem alguns animais que precisam de um orçamento grande, porque apresentam alguma doença e fazem uso de medicamentos muito caros, e que exigem também um cuidado diário ali, de muitas horas por dia. Então, não faz sentido eu apresentar esse animal para um usuário que está 16 horas por dia fora de casa, que não tem uma renda muito favorável. Então, dessa forma, a gente já vai estar evitando que aconteça o problema e que ele venha devolver esse animal. E uma vez que a gente tem bem estruturado isso que a gente está tentando resolver, né, essa ideia, a gente vai prototipar. Eu sei que vocês vão ter uma oficina de protótipo, mas eu tentei trazer aqui pelo menos um conceito e quando optar por um protótipo de baixa fidelidade e de alta fidelidade, tá? Essa escolha, ela está muito ligada aos recursos disponíveis, né, e alguns objetivos.
Aqui eu trouxe para vocês a representação aqui na esquerda do que é um protótipo de baixíssima fidelidade, a gente quase não tem dado nenhum, só tem a marcação ali. No meio a gente tem um protótipo de média fidelidade, em que a gente tem ali a marcação do texto, pelo menos, né, do conteúdo, e um de alta fidelidade, que é bem próximo de um aplicativo real. Bom, o aplicativo de baixa fidelidade, ele é bom porque ele te deixa testar o fluxo rapidamente, passa para um amigo, um colega de mesa, e se algo não está certo, você facilita rapidamente ali o ajuste, né, na mão mesmo. Você pega, você não conseguiu assim, então tenta assim. E rapidamente você consegue, é bem barato de desenvolver, é rápido, vocês conseguem fazer até no PowerPoint. Tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o Marvel. Ele deixa você desenhar. Você pode desenhar no papel, tirar uma foto, e aí você pode criar áreas pintáveis dentro dessa foto. É muito legal. E aí você consegue criar um fluxo ali no seu próprio celular. Quando a gente está falando de protótipos de alta fidelidade, a gente está falando de produtos que você vai levar para usuários testarem, e ele se parece mais ou menos com isso aqui. Várias coisas interligadas e um fluxo quase que completo ali de possibilidades para o usuário fazer. Então, ele é bem bom para apresentar o projeto, então vocês conseguem passar a ideia do que realmente vocês pensaram, do que realmente pode ser desenvolvido, mais semelhante possível de um produto real, tá? E alguns softwares fazem isso hoje. É o Figma, que vocês vão aprender, que é bem bacana, o Adobe XD e o Sketch. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Mas queria deixar aqui uma dica para vocês, que é: quem quer seguir na área de UX, enfim, ou conhece alguém que queira seguir, não foquem em aprender software. É super importante, sim, mas softwares eles vão passando, a gente aprende, reaprende. Por exemplo, eu mesma, quando trabalhava com design gráfico, eu usava muito pacote Adobe. Então, era super, super importante para mim. E aí, quando eu migrei assim, para a área digital, cara, a Adobe fica super para trás. Eu tive que reaprender o Sketch, Figma. Não sabia nada. Então, daqui a 10 anos vai ser outro software, vai ser outra coisa. Então, não foquem só em aprender isso. É importante, sim, mas não é o essencial. O essencial é vocês entenderem o racional e as vantagens de trazer o usuário para perto, porque você tem muito mais chance de ser assertivo no que vocês estão desenvolvendo quando o usuário está perto de vocês, quando você envolve ele antes, do que quando você está lá no final, já desenvolveu em relação a código, já gastou um tempão, e aí você vê que as pessoas não ligam para o seu produto, porque não resolve um problema real delas. Então, você precisa passar por todo um redesign. Você gastou dinheiro, você gastou tempo, quando a gente está falando de empresa, né? Você gastou dinheiro, você gastou tempo, e você poderia ter resolvido isso só conversando com o seu usuário um pouco antes, tá? Então, a grande mudança, assim, para finalizar, a grande mudança é que o nosso trabalho deixa de ser a forma como nós, profissionais técnicos, ou talvez o que um chefe, um CEO acha que é relevante e acha que vai ser bom, para enxergarmos o mundo e ter como uma base um contexto de uso e problemas reais de pessoas. Então, não é mais o que o CEO da sua empresa está achando que é relevante para as pessoas, ou o que você, que estudou anos sobre aquilo, acha que é importante. Mas é o que, de fato, é importante para elas e que você aprendeu com elas, tá? E eu queria agradecer muito. A gente tem um tempinho para dúvidas, né? Vou tirar, acredito que vocês tenham muito. Vamos manter contatos, podem me mandar e-mail se quiserem ler alguma coisa, se aprofundar alguma coisa. Não deu para passar por muito, porque o UX é um mundo, tem várias metodologias, várias coisas, mas eu tentei trazer o que seja útil para vocês nessa competição. E aqui também trouxe um link de 40 mulheres incríveis em UX que me inspiram toda essa área, que desenvolvem trabalhos maravilhosos, super relevantes. Tá bom? Obrigada. Beleza, muito obrigada, Maria Gabi. Tem mais dúvidas aqui no Classroom. Não sei se você conseguiu ler, mas a galera fez uns comentários ao longo da apresentação. Mas, galera, eu vou pedir, tipo, se vocês tiverem dúvida, vamos concentrar lá no Classroom, porque eu, sinceramente, não sei se esse chat fica gravado.
Gente, eu não vi É... nada. Não, beleza. É... Ah, e a galera tá perguntando se é tranquilo disponibilizar os slides para colocar no Classroom. Show? Não, sem problema, show. Ah, beleza. De Não, boa. então... mas beleza, vamos para a primeira pergunta aqui, então, da Vitória Regina. Ela perguntou assim: caso eu queira iniciar minha carreira como UX, como eu exponho meus projetos em um portfólio? Tá, é muito importante que você coloque o processo. Exatamente aquilo ali que eu mostrei para vocês. Mostra por todas as etapas que você passou e o mais importante, o que você aprendeu. É muito mais importante mostrar o que você aprendeu do que as suas certezas, as suas hipóteses no início que foram validadas. Tipo, eu acho que vai ser assim e foi exatamente assim. Não. Pega o seu portfólio, fala sobre. Primeiro começa falando sobre a sua motivação, por que você fez aquilo, para quem você fez aquilo e como é que foi o seu processo. Eu fiz uma jornada para entender isso, isso e isso, fiz um questionário, isso e isso, e no final eu aprendi isso. E aí eu cheguei nessas funcionalidades e, e esse é o resultado final e apresenta, bota um link para o protótipo. Mas é importante escrever sobre o processo. Beleza. Vitória, se você quiser, tipo, comentar alguma coisa que ela falou, eu vou pedir pra você colocar lá no Classroom, por favor, só pra eu ter tudo bonitinho. E aí a Vitória também perguntou outra coisa. Como eu sei que eu defini uma boa persona? Quando ela for de fato reflexo de tudo que você fez. Eu acho que não tem muito como errar a persona se você fez uma boa pesquisa e tirou insumos. Ela só vai ser a representação daquilo que você pesquisou. Então, é mais para ela te ajudar durante o processo. E se ela te ajudar, se você lembrar da pessoa X quando estiver pensando numa funcionalidade, ela já vai estar funcionando. Beleza. Eu vou tirar, assim, só tinha mais um comentário que era perguntando se a gente conseguia disponibilizar o slide, mas a gente vai conseguir. A princípio eram só essas dúvidas. Galera, não se acanhem em perguntar. Acabou de surgir uma enorme aqui. Calma aí que eu sorri pra ler, gente. Do Gabriel, se eu disse o sobrenome errado, Gabriel, perdão, mas é o Gabriel Delman. Sobre as personas, será que criar histórias não tratadas no questionário não é inventar uma narrativa que foge da veracidade dos dados? Inventar uma ficção para criar um produto baseado em fatos não reais não é fazer uma generalização apelativa? Pergunto isso pois percebi que você escreveu a persona era movido em pautas ecológicas, mas isso estava evidenciado mas estava evidenciado nos dados do questionário? Obrigada. Oi. Então, sim, apareceu uma resposta lá no questionário de uma pessoa. Uma das perguntas do questionário era qual a sua motivação para emprestar roupas? E algumas pessoas responderam que era uma questão ambiental, que achavam importante por isso. E aí a gente tirou isso para criar essa persona. É importante, de fato, mesmo não tentar inventar, não criar narrativas da cabeça de vocês, mas sim baseado no que vocês viram, né? E eu estou tentando lembrar da pergunta, que é um pouco grande. Você quer que eu repita? Não, tá bom, eu lembro. Então é super importante, não inventem narrativas. Tentem ser o mais próximos possíveis do que vocês. É porque eu digo, se você não fizer um questionário, uma entrevista e for criar uma persona, você não vai criar nada. Você vai criar uma pessoa que você gostaria que usasse o seu produto ou do jeito que ela é ou do jeito que você imagina. Então, ela não é baseada em dados. Então, é super importante que vocês façam sim, um questionário e a entrevista para conseguir criar essas pessoas. Tem uma metodologia que se chama cenário de uso, que é você pegar essas personas que você criou e inventar uma historinha para ela. Então, foi assim que ela, um dia, era uma vez, numa manhã de segunda, em que ela pegou o ônibus e foi até o trabalho e tal. Mas é importante criar essas histórias baseado no que as pessoas falaram. Então, se numa entrevista a pessoa falou, na minha rotina, eu pego o ônibus e vou para o trabalho, chego super cansada, cria essas narrativas baseadas nisso que você ouviu. Beleza.
Muito obrigada, essa é uma dúvida minha também. Eu fico muito perdida com essa coisa de personas. Não sei se você tá vendo o chat agora, mas o Gabriel agradeceu também. E aí, próxima dúvida, da Nayara Gomes. Qual a melhor maneira de se inserir no mercado de UX para quem está iniciando essa carreira e não tem experiência profissional na área? Primeira coisa é participar de eventos como esse e criar projetos assim, começar criando e começar tentando pegar algum curso online para aprender de fato como se aprimorar. Mas o mercado ele entende que é um mercado novo e que as pessoas não, está tudo bem não saber tudo. O mais importante é tentar criar projetos ou melhorar algum aplicativo que você não gosta, tipo, sei lá, não gosto do que o Facebook se propõe a fazer, acho que não resolve bem o problema. Então, discorra sobre isso, né? Faz algumas metodologias, cria algumas personas que seriam os usuários desse aplicativo que você acha que não funciona bem, faz um projeto e coloca num portfólio. E depois envia para as vagas. Eu acho que super, super funciona. Beleza. Não sei se a galera tá digitando a dúvida, mas a gente tem tempo ainda. E aí que eu até ia ler um comentário que foi feito enquanto você estava apresentando, foi na parte dos dados, né? Deixa eu só achar o comentário aqui. Foi a Rosana, ela comentou, acho que na parte de dados, ela até comentou sobre Power BI para analisar dados, e aí é uma pergunta minha, na verdade, perdão, gente. Mas para essa análise de dados, vocês fazem o quê, assim? Vocês simplesmente, tipo, é um Google Form, vocês vão olhando pelos gráficos do Google Form, vocês jogam tudo numa planilha e fazem um tratamento dessa planilha? Fez sentido? Sim, então, quando a gente está falando lá da Globo.com, que tem uma super estrutura e vários dados, a gente usa Google Analytics, que é a ferramenta do Google para análise de dados, e a gente tem alguns profissionais trabalhando com a gente nos times, que são os data scientists. Então, eles conseguem, a partir dali, ver qual é o dado demográfico dos nossos usuários, qual é a proporção de tela que eles mais usam, quais são as páginas que eles mais acessam. Então, esse data science, ele pega esses dados e passa para a gente. Então, com base nesses dados que eles passaram, a gente toma as decisões e tenta atacar algum problema. E é nesse sentido, mas aí a gente está falando de dados mais quantitativos, né, que são quantidade de dados. Quando eu não tinha essa estrutura da Globo.com, eu fazia no Google Forms mesmo e analisava esses dados dos gráficos de pizza e super funcionava também. Então, eu pegava, ele gera uma imagem automaticamente, então às vezes eu botava nas apresentações para ficar mais fácil de ver. Beleza, muito obrigada. Era uma dúvida minha. Mas agora veio uma dúvida do Caio Felipe. Sobre a prototipação e o desenvolvimento. Perdão, sobre a prototipação e o desenvolvimento da plataforma. Você acha que vale a pena entrar no mercado com o Instagram ou outras formas mais acessíveis antes de ir direto para algo que necessita maior estruturação, como um aplicativo? Eu não entendi a pergunta, desculpa, sobre o Instagram. Caio, você pode, acho que como é rápido, você pode falar aqui no chat? Caio? Ah, tá. O Caio falou assim, de criar uma logo e identidade visual. E tentar simplificar. Ah, claro, sim, super válido, para não ter que criar tudo do zero. Ou você pode colocar alguns prints e tirar print e fazer as partes que você quer que sejam clicáveis por cima. Ou então pegar esse print e recortar e ir trabalhando com as partes recortadas e remontando. Super funciona, gente, tudo funciona. Show. A Luana perguntou aqui no chat. Luana, eu vou pedir depois para você botar essa pergunta lá no Classroom. Eu vou ler aqui, porque o meu Classroom não está carregando. Mas a ideia do protótipo para ser desenvolvido, em qual site ou programa que você utiliza? Lá na Globo.com a gente usa o Sketch
mas ele é bem duro, ele não tem transições diferentes, ele não tem nada. Então, na Globo.com a gente trabalha com sketch e também a gente trabalha com o Principal. E o Principal ele é mais voltado para motion graphics, animações. Então, se eu quero colocar aqui um botão, por exemplo, pisque e faça um de pirueta, saia fogos, eu uso mais o Principal, porque ele é mais voltado para isso. Mas ele é para essas micro movimentações, micro interações. Ele não é bom para fluxo inteiro. Então, se eu quero criar um aplicativo do início ao fim, ele não é bom para isso. A gente usa mais o Sketch para isso. Quando eu estava trabalhando com Freela, até um ano passado, eu gostava muito do Adobe XD porque ele é de graça. E super me servia. Eu gosto bastante do Adobe XD. Show. Agora, voltando lá pro Classroom, galera. A Laís comentou assim: queria mais referência, gente que escreve sobre no Medium, outros materiais PDF ou canais de YouTube sobre UX. Você pode falar alguns aí? Legal. Eu gosto muito do Collective UX, que é um pandinha. Eles têm um blog e eles têm no Medium. É muito legal. Deixa eu ver. De Medium. Tem o Fabrício Teixeira, que é um profissional brasileiro da área. Ele é muito bom. Ele fundou a WorkCo. Então, ele está sempre falando falando sobre alguns problemas do mercado. Muito legal. Para quem está começando, eu indico um Instagram muito bom de uma amiga minha. Ela se chama Nina Talks e ela está sempre falando. Ela era da área de ciência da computação, ela faz ciência da computação na PUC e ela migrou para o UX e trabalha comigo lá na Globo.com. Então ela está sempre falando de como se inserir na área de UX, né? Como mudar. Eu acho super bom para quem está começando. De livro, eu acho muito importante ler a Bíblia do UX, que é o Design do Dia a Dia, do Donald Norman, e Design Emocional dele também. Tem um outro que eu gosto muito, que é o do Steve Krug, que é o Não Me Faça Pensar, que ele fala um pouquinho mais sobre arquitetura de informação, sobre navegação. Então, como não deixar o usuário perdido dentro do seu produto, como organizar a informação de forma que ele consiga encontrar de forma prática. Eu posso mandar uma listinha para vocês depois. Manda sim, até porque eu também gostaria. Beleza. E aí, mandando, gente, tudo que ela mandar, eu coloco tudo no Classroom. Pra gente ter esse contato e aí tá todo mundo sabendo. E agora a Bruna Santos perguntou: sobre as pesquisas, existe um número mínimo de respostas para ser considerada uma pesquisa válida, que realmente apresenta a realidade do público-alvo? Olha, eu diria, se for uma pesquisa de questionário, eu diria umas 50 pessoas, acho que é bom. Porque são resultados quantitativos, né? Está criando porcentagens. Então, 50, eu diria. Mas a gente está falando de pesquisa qualitativa, que não tem número exato, que é mais sobre a gente entender qualitativamente sobre os usuários. Teste de usabilidade, por exemplo, na Globo.com, a gente faz 5 pessoas. E a gente entende que 5 pessoas já cria ali um padrão, né? Já dá para entender se a maioria tem os mesmos problemas, enfim, o que funciona e o que não funciona. Já tem um padrão, assim, do que tá, de quais são os problemas maiores que as pessoas encontraram. Então, eu diria que quantitativo é 50 pessoas, assim, e qualitativo mais 5. Mas, assim, se não tiverem, pelo menos é melhor conversar com uma do que nenhuma, assim. No pior cenário, falem pelo menos com uma pessoa. Beleza. Agora, mais uma da Laís. Ela queria saber também qual foi a ferramenta que você usou para fazer a parte imagética da persona e a jornada do cliente. Eu uso o próprio Sketch, porque lá eu consigo fazer desenho vetorial, mas o Illustrator também é super bom. Photoshop também funciona. Até um documento
O documento no Word consegue colocar uma imagem e um texto. Acho que funciona também. Beleza. Show. Agora, da Pamela. Sobre o processo de criação, o que você entenderia como sendo o maior erro de um UX designer? Sobre o processo de criação, não aprender com os usuários. E também perguntar o que o usuário quer. Eu acho que tem maneira de você descobrir do que o usuário precisa sem ser direto para ele. Então, tem uma frase até do Ford que ele falava: se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam me dizer que precisavam de cavalos mais rápidos. Foi o cara que inventou o carro. Né? Então, não pergunte diretamente o que você quer. Ou algo assim, você gostaria de um aplicativo assim, assim, assim? Talvez a pessoa na sua frente ela vai dizer, eu ia amar, ou ela fica constrangida de dizer que não faz nenhum sentido para ela. Então, tentem ser assim, chegar a aprender sem passar muito a sua vontade. E é isso. E não trazer o usuário, tá? Tentar fazer um projeto com a sua própria verdade. Tudo bem que você pode ser um usuário, mas também é sempre bom ver, ouvir de outra pessoa, né? E aí, assim, sendo uma pessoa que faz ciência da computação, né? Cientista da computação e programador normalmente tem a mania de se achar que é usuário. E aí, testa só com a sua vontade mesmo e vai. Então, galera de computação, cuidado. Agora, uma pergunta da Gabriela Quero. Qual plataforma você indica para disponibilizar meu portfólio com protótipos para me candidatar a vaga de UX? O Adobe XD, que eu falei que é de graça, ele deixa você criar um link. Então, sabe link quando você vai compartilhar link do Google Docs, do Drive? Ele cria um link e aí ele abre no próprio browser da pessoa que estiver te procurando. Então, você disponibiliza o URL, coloca assim, protótipo, link do protótipo, a pessoa clica no próprio Google Chrome, Safari, o que for, ela consegue navegar. E aí, se você não conseguir, se você for usar alguma ferramenta que não te dê essa oportunidade de clicar, né, de abrir um link, você grava um vídeo. Tenta gravar um vídeo de quando você coloca no modo play da ferramenta de protótipo e você grava. Ou então, se você fez pelo Marvel, que é aquele que você tira a foto dos desenhos que você fez, você grava a tela de você usando. Acho que funciona. Beleza. Mais uma da Laís não tem nenhum problema, pode fazer quantas perguntas você quiser. Que ela botou assim, só mais uma. Pensar na estética, cores harmônicas e formas também fazem parte do trabalho de UX? Eu acho que talvez a identidade do produto, do tipo... Talvez outro setor. Por exemplo, na Globo.com existe o setor da comunicação que passa a marca do G1 pra gente, ou do Globo Esporte. Mas é papel nosso fazer uma tipografia, usar uma tipografia que seja bem legível, principalmente no celular, e pensar em botões que as pessoas entendam, e ícones. Por exemplo, eu não posso usar um outro ícone para home sem ser casinha, porque eu vou acabar com o modelo mental do usuário. Então, algumas convenções e visual que ajude o usuário a entender como se navega, papel nosso sim. Então, volta e meia eu estou testando espaçamento, leitura, ou então estou testando ícones diferentes, mas o estilo, a cor, baseado no que o pessoal da comunicação estipulou. Mas coisas do digital é papel nosso. Beleza. Galera, acho que não tem, vou até dar aqui, mas acho que não tem mais nenhuma dúvida. Maria Gabi, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela apresentação, foi muito, muito, muito bom, de verdade. Então, a gente vai até parar de gravar, porque a gente então vai encerrando a capacitação de UX